Leitura bíblica diária, 1 Reis 7. Porém, a sua casa edificou Salomão em 13 anos, e a acabou toda a sua casa. Também edificou a casa do bosque do Líbano, de 100 côvados de comprimento e de 50 côvados de largura, e de 30 côvados de altura, sobre 4 ordens de colunas de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. E por cima estava coberta de cedro sobre as vigas, que estavam sobre 45 colunas, 15 em cada ordem. E havia 3 ordens de janelas, e uma janela estava defronte da outra janela, em 3 ordens. Também todas as portas e ombreiras quadradas eram de uma mesma vista, e uma janela estava defronte da outra em 3 ordens. Depois fez o pórtico de colunas de 50 côvados de comprimento e de 30 côvados de largura, e o pórtico estava defronte delas, e as colunas com as grossas vigas defronte delas. Também fez um pórtico para o trono onde julgava, isto é, o pórtico do juízo, que estava revestido de cedro de soalho a soalho. E em sua casa, em que morava, havia outro pátio, por dentro do pórtico, de obra semelhante a deste. Também para a filha do faraó, que Salomão tomara por mulher, fez uma casa semelhante àquele pórtico. Todas estas coisas eram de pedras de grande valor, cortadas à medida, serradas à serra por dentro e por fora, e isto desde o fundamento até as beiras do teto, e por fora até ao grande pátio. Também estava fundado sobre pedras finas, pedras grandes, sobre pedras de 10 côvados e pedras de 8 côvados. E em cima delas, pedras de grande valor, lavradas segundo as medidas e madeira de cedro. Havia 3 ordens de pedras lavradas, como uma ordem de vigas de cedro. Assim era também o pátio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. E enviou o rei Salomão um mensageiro e mandou trazer a Hirão de Tiro. Era ele filho de uma mulher viúva da tribo de Naphtali, e fora seu pai homem de Tiro, que trabalhava em cobre e era cheio de sabedoria e de entendimento e de ciência para fazer toda a obra de cobre. Este veio ao rei Salomão e fez toda a sua obra. E formou 2 colunas de cobre, da altura de cada coluna era 18 côvados, e um fio de 12 côvados cercava cada uma das colunas. Também fez 2 capitéis de fundição de cobre para pôr sobre as cabeças das colunas de 5 côvados. Era a altura de um capitel, e de 5 côvados a altura do outro capitel. As redes eram de malhas, as ligas de obra de cadeias para os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, 7 para um capitel e 7 para outro capitel. Assim fez as colunas juntamente com 2 fileiras em redor sobre uma rede, para cobrir os capitéis que estavam sobre a cabeça das romãs. Assim também fez com outro capitel. E os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas eram de obra de lírios, no pórtico de 4 côvados. E os capitéis, pois sobre as 2 colunas, estavam também defronte, em cima da parte globular, que estava junto à rede, e 200 romãs em fileiras em redor estavam também
sobre o outro capitel. Depois levantou as colunas no pórtico do templo e, levantando a coluna direita, pôs-lhe o nome de Jaquim. E levantando a coluna esquerda, pôs-lhe o nome de Boaz. E sobre a cabeça das colunas estava a obra de lírios. E assim se acabou a obra de colunas. Fez mais o mar de fundição de 10 côvados, e de borda até a outra borda, perfeitamente redondo, e de 5 côvados do alto, e o cordão de 30 côvados, e o cingia em redor, e pôs baixo da sua borda. Em redor havia botões que o cingiam, por 10 côvados cercavam aquele mar em redor. 2 ordens destes botões foram fundidas quando o mar foi fundido. E firmava-se sobre 12 bois, 3 que olhavam para a parte norte e 3 que olhavam para o ocidente. Os 3 que olhavam para o sul e 3 que olhavam para o oriente. E o mar estava em cima deles, e todas as suas partes posteriores para o lado de dentro. E a grossura era de 1 palmo, e a sua borda era como a de 1 copo. Como de flor de lírios, ele levava 2.000 batos. Fez também as 10 bases de cobre, o comprimento de uma base de 4 côvados, e de 4 côvados a sua largura, e 3 côvados a sua altura. Esta era a obra das bases. Tinham cintas, e as cintas estavam entre as molduras. E sobre as cintas estavam entre as molduras leões. Entre as molduras havia leões, bois, querubins, e sobre as molduras uma base por cima e debaixo dos leões e dos bois junturas de obra estendida. E uma base tinha 4 rodas de metal, e a lâmina e lâminas de cobre, e os seus 4 cantos tinham suportes. Debaixo da pia estavam estes suportes, fundidos do lado de cada uma das junturas. E a borda da pia estava dentro da coroa, e de 1 côvado por cima. E era a sua boca redonda, segundo a obra da base. De côvado e meio também estavam sobre a sua boca, haviam entalhes. E suas cintas eram quadradas, não redondas. E as 4 rodas estavam debaixo das cintas, e os eixos das rodas na base, e era a altura de cada roda de 1 côvado e meio. E era a obra das rodas como a uma obra de roda de carro, seus eixos e suas cambas, e os seus cubos e os seus raios, todos eram fundidos. E havia 4 suportes. Aos 4 cantos de cada base, seus suportes saíam da base. E no alto de cada base havia uma peça redonda, de meio côvado de altura. Sobre o alto de cada base havia asas e cintas que saíam delas. E nas placas de seus esteios e nas suas cintas lavrou querubins, leões e palmas, segundo o espaço de cada uma, e outros adornos em redor. Conforme a esta fez as 10 bases de todas as 10 bases. Todas tinham uma mesma fundição, uma mesma medida e um mesmo entalhe.
Também fez 10 pias de cobre. Em cada pia cabiam 40 batos, e cada pia era de 4 côvados, e sobre cada uma das 10 bases estava uma pia. E pôs 5 bases a esta casa, e 5 bases à esquerda da casa. E pôs 5 bases à direita da casa, e 5 bases à esquerda da casa. Porém, o mar pôs ao lado direito da casa para o lado do oriente, da parte do sul. Depois fez Irão as pias e as pás e as bacias, e acabou Irão de fazer toda a obra que fez para o rei Salomão, para a casa do Senhor. A saber, as 2 colunas e os globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das 2 colunas, e as 2 bases e as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça dos querubins, sobre a cabeça das colunas, e as 400 romãs para as 2 redes, a saber, 2 carreiras de romãs para cada rede, e para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas, juntamente com as 10 bases e as 10 pias sobre as bases, como também o mar e os 12 bois debaixo daquele mar, e aos caldeirões e as pás e as bacias de todos estes objetos que fez Irão para o rei Salomão, para a casa do Senhor, todos eram de cobre polido. E na planície do Jordão o rei fundiu em terra barrenta entre Sucote e Zaretã. E deixou Salomão de pesar todos os objetos pelo seu excessivo número, nem se averigou o peso do cobre. Também fez Salomão todos os objetos que convinham à casa do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro, sobre a qual estavam os pães da proposição. E os castiçais, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do oráculo, e de ouro finíssimo, e as flores e as lâmpadas, e os espivitadores, também de ouro. E os espivitadores também de ouro. Como também os vasos e os apagadores e as bacias e as colheres e os perfumadores de ouro finíssimo, e as dobradiças para as portas da casa interior, para o lugar santíssimo e para as portas da casa do templo, também de ouro. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas de seu pai Davi, que seu pai Davi havia consagrado, a prata e o ouro e os objetos, pôs entre os tesouros da casa do Senhor. Graças a Deus.